Boa tarde, boa tarde, boa tarde, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao programa e podcast Doses Milionárias, de segunda a sexta-feira aqui na tua rádio e também pelo YouTube e pelo Instagram. Ó, lembrando que a gente sempre está ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Você que ouve e acompanha pela rádio, faça-me o favor de vir assistir, nos conhecer aqui, deixar o teu recado. Se você entrar aí no seu aplicativo do YouTube, basta você digitar Doses Milionárias e você vai poder estar conosco. Toda segunda-feira a gente tem os gigantes da educação. A educação a gente sabe que é uma ferramenta importantíssima para a transformação do nosso país, para o futuro da nossa garotada. Então fica aqui o convite para toda segunda-feira você estar atento à nossa programação e participar ativamente conosco aqui dos gigantes da educação. Hoje a gente começa com um bate-papo com o Edson Magatti, ele que faz parte do conselho da Uniceplac, um dos maiores centros universitários aqui de Brasília, contando um pouco dessa história que faz parte da história da família do Edson. Logo na sequência, Marcelo Henrique Serafim da Silva e Lima, ele vai estar aqui falando sobre um projeto de honestidade nas escolas, tem também serviço público, tem condomínios, que é o Picolé para Todos, um projeto lindíssimo. E para fechar nossa programação, a partir das 13 horas, a gente recebe uma dupla, que eles são sócios e são proprietários do, hoje, o maior clube de negócios de Brasília. Eles estão com mais de 700 empresas associadas, eles estão à frente da Moai. A gente vai estar recebendo aqui Vinícius Postai, que é CEO da Moai, e Guilherme Galvão, que é head comercial da Moai. Vamos que vamos, sem intervalo, sem nada, senhoras e senhores! Ele que é um dos integrantes da família e trouxe essa construção tão linda para Brasília, que tem transformado de forma muito especial, principalmente a região do Gama e as cidades ao redor, nosso querido Edson Magatti. Grande, Léo. Seja muito bem-vindo. Tudo bom, Edson? Obrigado, Léo. Obrigado. Hoje estou aqui na posição de entrevistado, então fico muito honrado também pela conversa hoje. Você deu uma fugidinha aí, 2 semanas o pessoal sentiu tua falta por aqui, cara. É mesmo? A gente sentiu tua falta. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar de volta. Maravilha. É porque nem tudo a gente pode falar aqui, porque tem coisa em segredo. Em breve tem surpresa boa chegando. E o Edson tava aquecendo essa surpresa. Em breve, pessoal, preparem-se, fiquem ligados aí. É isso aí. Edson, vocês têm uma história muito bacana. A família tem, sua mãe tem. Na verdade, essa história, se eu não me engano, começou com o seu avô, que tem como resultado hoje uma universidade com alguns milhares de alunos, que é a Uniceplac. Sim. Não é isso? A Uniceplac hoje conta com 6 mil alunos. 6 mil, cara. É o mundo, bicho. Em diversos cursos, né? Se eu não me engano, tá chegando perto dos 20 cursos hoje. E somos muito fortes na área de saúde. Já começa assim, né? A Uniceplac, ela nasce com o curso de odontologia? Nasceu no ano que eu nasci. É mesmo, cara? Que ano que é esse? 1987. Foi quando saiu a portaria de autorização do curso de odontologia. Na época, era o primeiro curso de odontologia de uma faculdade particular de Brasília. Só tinha o UNB e lá? Só tinha que era a UNB, federal, né? Uhum. E começou lá. E a história começou com o meu avô, que era o Aparecido dos Santos, que foi um empreendedor fantástico. E a gente tá no processo de escrever um livro dele, que tá até hoje, né? Tá meio enrolado lá o livro, mas a gente tem muita coisa escrita da vida dele e foi bem interessante a trajetória que ele traçou em Brasília, que é de um empreendedor que ele não foi, eu digo assim, que ele não foi um empreendedor que fez uma coisa de uma forma mais ampla, como a gente tem os grandes empresários brasileiros, né? A gente pegar, sei lá, Jorge Paulo Lema, sei lá, o pessoal da família Safra, aquelas pessoas que construíram grandes impérios de multinacionais, mas ele criou o império dele em Brasília, né, com a universidade, e eu digo que ele foi a pessoa que eu ouvi falar e que eu convivi que viveu mais intensamente o empreendedorismo, porque a forma como ele trabalhava e como ele fazia as coisas ele era extremamente centralizador. E a gente até dizia que ele não era só centralizador, ele era uma pessoa que fazia uma gestão unipessoal. Era muito mais radical do que uma pessoa centralizadora, né? Ele fazia tudo ele mesmo.
E desde o começo ele viveu ali trabalhando de 5 da manhã até as 11 da noite. Quando ele ficou um pouco mais velho, ele, com uns 84 anos, ele trabalhava de 6 às 9 da noite. Peraí, como é que é o horário dele? Qual que era, Era cara? por aí, cara, de 5 às 11 da noite. 5 da manhã às 11 da noite. Ele trabalhava Meu intensamente, que Deus. nem um maluco, todo dia. Ele era um maluco, na verdade, né? Não era que nem um maluco. Ele A vivia isso. universidade começa onde? Começa só com a faculdade de odontologia, mas onde é que era? Lá no Lago Sul, ao lado do Hospital Dyer, Ah, que bacana. Eu inclusive lembro disso, cara. Eu acho que eu lembro. Qual que era o nome? Poplac. Foplac, lembro sim, lembro sim. Porque lá depois teve outros cursos, né? Teve outros cursos que começaram ali, foi depois fisioterapia, Fisioterapia também foi muito famoso lá. foi muito famoso. Eu não sei a ordem exata dos cursos, mas teve arquitetura, que começou no Parkway, aí teve administração, contabilidade, enfermagem, vários outros cursos foram Ah, surgindo ali. vários. E a medicina começou em 2002, lá no Gama. Como é que foi Tá. esse processo de você sair do Lago Sul, né? E você, de repente, ir com uma faculdade para uma cidade da Isso foi periferia? da minha época ou da época do meu avô? Você já é época do seu A sua avô? pergunta, porque assim, teve dois momentos diferentes. Tá, vamos lá. Não, conta a história pra gente que eu já tô querendo Não, pular porque, partes, né? não, porque lá, o que aconteceu? Meu avô, antes dele ser um empreendedor na educação, ele era um empreendedor imobiliário. E antes de ser um empreendedor imobiliário, ou até acho, ao mesmo tempo, ele era um dentista militar. E ele fez no Lago Sul uma clínica odontológica, onde é aquele espaço onde estava a primeira faculdade, a FOPLAC. Tanto que lá na frente sempre esteve escrito odontoclínica, né? Quem Ah, é de tá, ok. Brasília, até hoje está escrito odontoclínica lá. Porque aquilo ali começou com uma clínica odontológica. Aham. E até uma história curiosa, quando eu cheguei aqui isso já pulando um tempo para frente, cheguei em 2013, formado em marketing, querendo mostrar serviço, né? Pô, vô, por que você tem escrito odontoclínica ali na frente? Não tem o nome da faculdade ali na fachada da faculdade. Uma coisa óbvia, né? Por que você não põe a logo lá da faculdade na frente da fachada do prédio? Aí ele me voltou e falou assim: ninguém precisa saber que tem uma faculdade ali. Ué. Aí eu fiquei confuso, não retornei no assunto, ficou por isso mesmo, né? Ele ficou com a cara, fechou a cara, falou isso, falou isso mesmo. Beleza. Depois eu fiquei sabendo o porquê, tinha outros motivos, depois do falecimento dele, mas a gente nunca mais voltou nesse assunto, né? Ele era muito fechado, né? Mas aí, voltando lá atrás, ele tinha essa clínica odontológica, e nesse espaço da clínica odontológica, tinha uns espaços, né? Que eram as clínicas que ele transformou aquilo ali em salas de aula. Ok. Que Tanto seriam eram os consultórios até então. eram os consultórios, tanto que Aham. cada sala tinha um banheiro privativo dentro dela, né? Das salas lá Tá. da FOPLAC. E aí que você Eram pergunta. salas pequenas, então. Eram salas menores. Ele quebrou as paredes e às vezes tinha umas pilastras no Tá. meio, assim, né? Era um Aham. prédio com uma construção bem antiga. Mas aí o que aconteceu? Hoje é o que lá, cara? Só de curiosidade. Porque você falou que a placa ainda tá lá. A placa tá lá. Isso ó, faz parte da história. A gente tá falando que ano que você nasceu? Nasci em 87, foi a fundação da 87. faculdade. Qual que é a sua idade? Só pra Eu poupar tenho nossa. 36. Ou seja, há 36 anos faz muito parte da história de Brasília. Sim, Né? Brasília estava ali com seus 30 anos de idade, mais ou menos, quando surge a FOPLAC, que hoje é a Uniceplac. isso. Visitar lá deve ser algo bacana. Você sabe o que funciona lá? É de vocês ainda? Hoje é nosso, a parte tá alugada lá pro Hospital Dyer, mas parte tá inoperante porque a gente precisa fazer muitas adequações na estrutura do prédio, porque é uma Aham, construção muito antiga. aham. Então tá parado lá ainda, muita coisa. Ah, bacana, bacana. Mas, voltando no assunto, né? O que aconteceu? Em 96, mais ou menos, ao lado da fábrica da Ambev, lá no Gama, tinha um terreno grande, que era numa área que não era muito valorizada na época, lá no Gama. Era estrada de terra que chegava lá. Não tinha nem asfalto que chegava ali Naquela naquela região área, não tinha naquela asfalto. região E também o desenvolvimento imobiliário ali na frente era muito baixo. Não tinha ainda o que tem. Hoje tem vários prédios lá na frente, né? Sim. E aí meu avô chegou lá e comprou aquele terreno. E na época, se eu não me engano, era na transição do Plano Real, o dinheiro valia muito mais, né? Mas ele comprou o terreno ali que hoje tá a Uniceplac, uns 500 mil reais. Uma coisa absurda de barato. Pessoal, se vocês deram uma olhada lá hoje, ali é o quê? É umas 2 quadras residenciais? Eu acho que é, né, cara? De tamanho Ali dá ou mais. uns 80 mil metros quadrados de terreno, alguma coisa assim. É gigantesco ali. Com estacionamento dá mais ou menos isso.
E eu sei dessa história porque a gente conta ela no livro, né? Aham. No livro que não tá publicado. Vai ser um dia vai sair. E, e aí ele comprou aquilo lá, e ele trocou. Como é que foi a história? Ele comprou aquele terreno. Eu lembrei agora, na verdade. O que aconteceu? Foi uma permuta que custou mais ou menos isso na casa de uns 500 mil reais, que ele trocou por 9 salas de comerciais no edifício Maristela, aqui no Centro Comercial Sul. Ah, foi uma troca, foi permuta mesmo. Foi uma permuta, que foi na casa de uns 500 mil reais essa permuta. Entendi. Ele tinha 9 salas comerciais alugadas aqui no setor Maristela, com um cara que tinha um terreno lá que tava lá, Tava largado. tava largado lá. Aí ele fez essa troca pelas salas pelo terreno, porque ele queria construir a faculdade lá, né? E é claro que quando ele aparecia, ele não chegava como dono de faculdade, né? Ele chegava com o chapelão dele lá, parecendo um capial, e fazia negociação com o dono do terreno. É, e aí, ali, depois o resto foi história, né? Ele teve ali algumas coisas que ele teve que fazer com a destinação do terreno também, que ele teve que trocar a destinação. Era uma área industrial e ele conseguiu mudar para uma área institucional educacional. Que deve ter sido um processo lento. Deve ter sido um processo A lento, burocracia no Brasil, a gente sabe como é que funciona. Exatamente. Alguém em algum momento chegou a questioná-lo? Você sabe, por exemplo, é uma distância, uma mudança tão O abrupta. que você ao está meu fazendo ver. no programa? Hã? Saindo do Lago Sul para ir pro Gama? É. Não tenho essa informação, não estava lá na época, era muito pequeno, não sei. Aham. Mas ninguém estava fazendo isso. Ele foi pioneiro em sair do plano para ir para uma cidade satélite. Assim. Aham. Ou seja, as faculdades estavam concentradas muito no plano piloto. Lembrando que isso foi antes de 97. O que aconteceu em 97? 97 foi quando saiu a LDB, que permitiu uma expansão muito maior para as faculdades. Então, ele fez isso numa época ainda que as faculdades estavam todas aqui no plano ainda se estabelecendo, né? E não existia IESB ainda, não existia projeção, as faculdades que surgiram depois com a... Projeção, na verdade, não sei, mas o IESB eu sei que não existia porque a gente entrevistou ainda há pouco tempo atrás. Né? Mas muita faculdade surgiu depois da LDB. A Euro também foi assim também, surgiu depois da LDB aqui em Brasília. LDB, ajuda a gente, vai. Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Foi uma lei na época do Fernando Henrique, que facilitou a abertura de novas faculdades em Brasília. Tá. Então, tudo isso aconteceu ali em 97, que abriu facilitou bastante o início de uma nova faculdade particular, e com fins lucrativos também, isso não era possível antes. Nessa época, ele teve que escolher se ele ficava sem fins lucrativos ou com fins lucrativos, e ele ficou com fins lucrativos. Acredito eu, uma escolha muito sábia. Caramba! Olha que coisa impressionante. Ou seja, até então, meu Deus do céu, pessoal. Até então, as universidades no Brasil, faculdades no Brasil, não podia ter fim lucrativo. Não podia. Caramba. E aí, a partir dessa época, permitiu. Por isso que chegaram muitos novos grupos de Pessoal, educação. tem coisas que a gente precisa entender, até pra gente poder entender, muitas vezes, o atraso da educação no Brasil. A gente tá falando de... Que ano que foi isso, Edson? 97. Meu Deus do céu, cara. 97. Eu tô falando da minha cabeça que saiu LDB, eu conheci essas histórias, mas o pessoal do regulatório aí pode ter umas nuances que eu não sei exatamente as datas, né? Mas tá. chegou tudo numa onda só nessa época. Caramba, cara. Meu Deus. Aqui em Brasília era o quê? O DF, Poplac e CEUB. CEUB. Que era isso, devia ter alguma outra aí. UPS, talvez. UPS, talvez. Devia ter alguma outra que... Tinha o NEB, que era muito grande. Ah, sim, o NEB. Não existe mais hoje. Fechou. Era isso aí. Mas aí, por um tempo, funcionou Lago Sul e Gama, imagino eu. Funcionou as no duas Lago unidades. Sul e Gama, as duas unidades, e no Parkway. No Parkway sim. era a arquitetura. Tá, você falou, é verdade. Tá. Arquitetura. E lá no Gama, o primeiro curso foi a veterinária. Ele começou um prédiozinho ali na frente. Ah, que bacana. Tem até as fotos hoje tem um memorial do Aparecido lá no CEPLAC. Quem quiser conferir, pode ir lá. Tem as fotos lá da primeira construção, né? Tinha um prédiozinho aqui na frente. E é legal, assim, a forma como ele conduzia a obra, ele fazia ele mesmo. O que significa isso? Ele não contratava construtora. Ele pegava os peões, colocava na folha de pagamento, ia lá todo dia e ficava tocando a obra com os peões. Não. Opa, mas tinha um mestre de obra. Tinha um mestre de obra. Tá, e ele? Contratava um engenheiro também para fazer os cálculos e tal. Mas ele que era o gerentão da obra. Ele ficava Cara, não tinha lá, construtora, botava não. o chapéu. Não tinha construtora. Ele botava o chapéu dele, o mestre de obra tava na folha de pagamento também.
Ele contratou. Era funcionário da faculdade, todo Funcionário mundo. da faculdade, assim, de muito tempo. Cara de muita confiança do meu avô. Um dos mais confiança do meu avô era o mestre de obra. O mestre, Aham. chamava de mestre. O Antônio Mestre estiver vendo a gente aí. Um abraço pro Antônio. Um abraço, Antônio. E, Deve estar rindo se estiver assistindo aqui agora. sim, sim. E ele que conduzia a obra. Então, ele dava esporro no peão, ficava lá com um sapato todo sujo dele, da obra lá. Às vezes o cara não raspava as coisas direito na parede, ele mostra, raspa assim, pô, tô te falando que é desse jeito. Já falei que não é pra fazer assim. E era assim, por isso que eu digo que assim, o empreendedorismo, eu nunca vi alguém que viveu tão intensamente como ele. Então, ele viveu nos detalhes. Tudo. De verdade, Tudo, literalmente. Caramba, cara. Ele não tinha preposto também para as ações judiciais, e é ele mesmo lá. Outras coisas que ele fazia, financeiro, todo ele no começo, por muito tempo, ele recebia tudo em dinheiro ou em cheque. Então, os pagamentos. Ele não- Velhos tempos do cheque, pessoal. Isso. Então, ele sentava no financeiro todo dia de manhã lá no Lago Sul e recebia uma fila de gente lá querendo prestar contas com ele e ficava um por um recebendo aquele dinheiro, pegava aqueles cheques, tudo, levava tudo. Até quem teve aqui que falou isso? Acho que foi a Catarina, né? Que ela falou que. Algum dos nossos entrevistados aqui já falaram as histórias dele, né? Que o pessoal ouvia, assim, as mitologias da época dele. Mas naquela época já havia boleto. Já devia haver boleto, sim. Não, eu sei, assim, ele fazia coisas assim até ele morrer em 2013. Ele pegava cheque, colocava no bolso e continuava fazendo isso. E 2013. 2013, Caramba. aqui na idade tecnológica. Ele pegava, para fazer o contas a pagar, ele pegava todos os boletos da faculdade. Imagina que uma operação com 500 funcionários, 3 mil alunos, tá? Aquele mundo de coisas para pagar, para fazer. O cara colocava tudo malotes físico assim, levava lá pro gerente do banco e ficava conferindo um por um. Aí esse aqui vai, esse aqui não vai, esse aqui vai, esse aqui vai. E aí pagava tudo lá. Aí depois, isso lá com o gerente do banco no Lago Sul. Aí depois, à tarde, ele ia lá pro Gama, fazer as coisas que ele tinha que fazer, ficava olhando se o aluno passou na catraca direitinho, se tá faltando coisa almoxarifada, tinha que comprar. Cada detalhe do negócio ele fazia, e assim, ele não tinha tempo para parar. Então, as pessoas queriam resolver coisas com ele, e ele andando pelo corredor, todo mundo ia tentando parar ele, e ele não deixava. Não, agora não, agora não, agora não, agora não. Ia embora, ia fazer as coisas dele, depois voltava. Até que uma hora ele parava em algum lugar, alguém falava, tá precisando resolver tal coisa, precisando contratar um professor lá na administração, porque o outro ficou doente e tal. Ah, não, vamos lá ver como é que é. Aí ia lá, resolvia aquele negócio também, depois voltava. Não, imagina que a estratégia para conseguir alguma coisa na época ele não tinha escritório. era andar na velocidade dele. Andar na velocidade Que dele. devia ser uma loucura, porque os passos dele devia ser brincadeira, não, porque devia estar até, entre aspas, assim, fugindo das pessoas, querendo. Porque Exatamente. todo mundo queria interrompê-lo para alguma coisa. Como é que você falou que ele não era centralizador, ele era o quê? A gestão unipessoal. Unipessoal. Caramba! Teu vô viveu até que idade? 84. Ativo. Ativo. Até os 84, ele teve assim uns 5 infartos. E voltava do hospital. E quando ele ia pro hospital, ele fugia. Como assim, cara? Ele tava lá. Ele fugia do hospital. O que acontecia? Ele tinha um infarto. Aí chegava lá, tal, fazia o procedimento, não sei o quê, aí ficava lá, sei lá, tinha que ficar 2 meses se recuperando, né, internado no hospital. Aí o médico falava, fica aqui, pelo amor de Deus, tal, você tem que ficar. Aí dava assim uma semana, ele tava se sentindo melhor, conseguia ficar em pé, às vezes com a sonda ainda, né, no corpo e tal. Pá. Ligava pro motorista, o motorista vai me pegar, tô indo embora. Aí fugia do hospital, não dava nem alta lá e ia embora. Daqui a pouco tava ele lá no Gama, com a roupa branca de hospital ainda, dando ordem lá. Porra, pra assinar aquele negócio lá, tudo fez. O que tu fez errado? Eu falei pra não tirar essa cadeira daqui, desse jeito. Meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus. Ele teve quantos infartos que você falou? Teve uns 5. 5 infartos. Nossa. Como é que funciona assim? Sua mãe, filha dele, você tem uma tia que é filha dele também. Isso. Elas fazem parte do negócio, elas entram, quando elas chegam à vida adulta, elas entram no negócio? Aí quando... Não, elas não trabalhavam com ele. Aham. Meu avô era uma pessoa muito difícil. Então, não teve, assim, um processo de sucessão com ele lá explicando pros filhos, pras filhas, como é que era que funcionava o negócio, né? A única pessoa que estava lá era o Gueza, que era o marido da minha tia. Sim. E ele que tocou o negócio lá e ajudou a gente a fazer essa transição. O Gueza, que inclusive não é brasileiro, né, O Exxon? Gueza é húngaro, exatamente. Que é gente boníssima. Ele foi um gigante ali na época da transição. E o Gueza Olha, cuidava do esse quê? Assim, não tinha cargo.
Não tinha cargo da época Tudo. do meu avô. Era um faz tudo. Na época, isso, na época. Hoje ele é diretor de operações. Aham. Ele já estruturou muito melhor. É até interessante como foi feita essa transição da Uniceplac depois, né? E Quando que vem Tem um professor que hoje é o presidente o da... professor O Francisco. professor Francisco. Ele já era da época do meu avô. Ele foi coordenador de direito Ah, tá ok. e depois acho que ele ficou coordenador adjunto de direito, só que ele era como um braço direito do meu avô para qualquer questão jurídica ou qualquer coisa que ele precisava de um aconselhamento. Uhum. Então ele conhecia bastante os processos da faculdade por causa disso também. E Ele é uma hoje pessoa de confiança do meu avô. ele é presidente hoje Hoje ele é como é que fala? Porque em uma universidade ou em uma faculdade você tem a mantenedora, não é isso? isso. Ele é presidente da mantenedora. Ou Ele é é do grupo? presidente do conselho Do da conselho. mantenedora e é também o CEO. Tá. Bacana, cara. Tem coisa bacana pra te contar. A gente pode combinar. Quer contar mais um pedacinho? A gente pode dividir por partes, né? Que a gente depois pode contar um pouquinho mais dessa história aqui, que é espetacular. Eu vou repetir, isso aqui faz parte da história de Brasília. A Uniceplac surge com Brasília com 30 anos de idade. Tem muita coisa interessante pra gente poder ouvir. E algumas coisas até que a gente fica... Cara, não pode ser. Não pode ser. Só pra gente poder fechar aqui, Edson, tem algum momento, alguma questão do seu avô que mais te marcou, que você traz hoje como aprendizado, de repente até como algo positivo ou algo, não, isso aqui eu não vou fazer, que você queira compartilhar com a gente? Uma coisa como alvo positivo. Eu consigo contar uma história. Eu não tô lembrando, tem muita história. Tem muita Tá. história, mas eu vou falar da que mais me marcou. A primeira coisa que eu tive que resolver quando eu cheguei pra trabalhar com ele, né? Isso porque você tava vindo de fora. Eu tava vindo de Você ficou fora. quanto tempo fora do Brasil? Eu fiquei 7 anos fora do Brasil, tava Tá. trabalhando na Hungria, na KPMG. E aí meu avô tava doente, tinha tido um dos infartos que ele teve, né, antes. Ele teve pressão da família pra voltar a trabalhar com ele e tal. Pra Aí eu ajudar também queria mesmo. isso. Eu também Aham. queria, vou conhecer aqui. Eu conheci as histórias do meu avô, né? Conheci o meu avô como empreendedor. Só que ele realmente era uma pessoa muito difícil. Aham. E assim, eu chegava pra ir pro advogado. Ah, vem comigo, vou te levar no advogado. Eu, pô, finalmente fazer alguma coisa, né? E aí ele, senta aqui fora, então, enquanto eu vou lá no advogado, aí depois, daqui a pouco eu volto. Aí eu ficava lá esperando o advogado. Isso você, ex-funcionário, como é que era a empresa? Isso da KPMG. KPMG. Mestrado em economia já. Com mestrado em economia. KPMG, para o pessoal até poder entender também, é uma empresa de quê? É uma empresa de auditoria, uma das grandes empresas de consultoria e auditoria Do mundo. do mundo, é uma multinacional. Mas lá você atuava na área de marketing? Não, era consultor de imposto. Tá. Ou seja, você tinha uma experiência internacional. A história que eu ia contar é o seguinte: a primeira coisa que eu fiz, quando fui com meu avô, que eu fiz de verdade, assim, que foi eu que fiz mesmo, tinha um cacho de abelha gigante na entrada da faculdade. Assim, um cacho homérico. Você sabe que assim, eu nunca vi um cacho de abelha tão grande na sua vida. Ficava Tá. na frente da entrada da recepção do Lago Sul. Aí eu ficava enchendo o saco. Vô, a gente precisa tirar esse cacho de abelha aqui. Daqui a pouco vai dar um acidente aqui. A gente precisa tirar esse negócio. Pelo amor de Deus, vamos tirar esse cacho de abelha. Eu fiquei falando na cabeça dele um tempão. Aí ele falou, não, então, resolve esse negócio aí. Putz, agora como é que eu vou resolver? Eu tinha acabado de sair da faculdade, da KPMG. Tipo, nunca lidei com problema. Tipo, como é que eu vou tirar o cacho de abelha daqui? Chama o bombeiro? Aí, procurei apicultor, achei o apicultor no Google lá. E fui lá no sábado à tarde. Ou foi num domingo, nem sei. A gente foi lá com o apicultor pra tirar o cacho de abelha gigante que tava lá na frente. E meu avô foi junto, claro. E ele ficava junto com o apicultor, botou a máscara lá do apicultor. Ele não foi com a máscara, ele botou um saco de plástico, de lixo na cabeça dele, botou dois buracos. Não acredito, cara. Juro, pra ficar lá perto do Aí ele percebeu rapidinho que as abelhas estavam entrando no olho dele, a gente tirou o saco plástico. Tem foto disso até hoje. Aí ele botou a roupa do apicultor lá e ficou junto lá tirando o cacho de abelha lá da frente da faculdade. Então foi a primeira vitória, minha primeira tarefa, grande tarefa E da faculdade. deixou fazer alguma coisa. Foi tirar o cacho de abelha da frente da faculdade. Muito bom. Ó, pessoal, vai ficar combinado aqui. A gente, de vez em quando, vai contar um pedacinho da história da Uniceplac, repito, faz parte da história de Brasília. Muita gente tem, com certeza, histórias que marcaram a sua própria vida através dessa universidade fantástica. A gente vai para um rápido break. O Edson continuou com a gente aqui no Gigante da Educação e o Marcelo, do Picolé para Todos, ele vai vir para essa conversa, né, Edson? Sei. Eu Chegando falo o sobre... Marcelo aí, história fantástica. Vocês têm que continuar para ver o Marcelo que está fazendo a história de Brasília também, em termos de honestidade. Muito legal. Então, rápido break, é rapidinho mesmo, a gente já volta. Vamos lá, pessoal.
Estamos de volta! Falei que era rapidinho de verdade. Edson Agatti, que história, hein, cara? Nossa, eu queria ter conhecido seu avô. Seu avô falece em que ano? Em 2013. Ele 2013, faleceu 3 meses depois. Você falou. Trabalhar Oi? com ele. 3 meses depois que eu fui trabalhar com ele. Caramba, cara. Caramba. Só antes da gente passar pro convidado aqui, depois vocês fazem todo... Hoje a Uniceplac é super organizada. Quando eu te conheci, né, Edson, você estava em uma das diretorias, que inclusive era a diretoria de marketing e comercial, era isso? Isso. Né? Você tinha passado pelo financeiro, na época você estava com marketing, acho que era marketing pessoal e comercial. Isso. Hoje você está no conselho. Hoje eu tô no conselho. E você está à frente também do grande patrocinador aqui do Gigante da Educação, que é o MBA Global, cara. É isso aí. Que é Global MBA. Hã? Hike Global MBA. Hike Global College. Hike Global... Ah, inglês! Hike Global MBA. College. MBA, isso, exatamente. Espetáculo. Quer falar rapidinho antes da gente puxar aqui o Marcelo? Não, vamos continuar. A gente vai deixar para a próxima vez, a gente pode falar sobre a transição da Uniceplac, né? Que é mais algumas histórias aí interessantes que ocorreram na história da universidade. Centro universitário. A Andressa vai puxar meu orelha daqui a pouco. Não, mas você quer só deixar um alô pro pessoal em relação a Hike, o pessoal poder conhecer depois? Entra lá, @Hike College, confere a gente no Instagram. Maravilha. Quem quiser fazer um MBA global com pessoas de vários lugares do mundo, você precisa conhecer a Hike. De repente você tá achando meio esquisito, é porque é novo mesmo, é inovador e espetacular. Vamos chamar o homem? Vamos lá. Senhoras e senhores, aqui do Gigantes da Educação, o cara que resolveu ser o professor da hora do intervalo. O cara é o professor do recreio. Marcelo do Picolé para Todos, seja muito bem-vindo ao Gigantes da Educação, mano, velho. Obrigado, Léo. Dá um cumprimento aí, né? Bom pra você. Como é que tá, meu irmão? Uma honra estar aqui com vocês. A honra é nossa. Maravilha. Conta um pouco pra gente sobre o Ice Pop for All. Primeiro porque tá em inglês, e que é o Picolé para Todos, né? Isso mesmo. Aliás, no Instagram é Ice Pop for All. Picolé para Todos no Instagram. Picolé para Todos, tudo junto. Tudo junto. Pra quem já quiser ir lá conhecendo, pessoal, vale a pena demais. E Ice Pop for All, professor de inglês, né? Então a gente trouxe pro nosso lado aí, Picolé para Todos, né? Muito legal. Você quer pegar um pouquinho da história dele, Edson? Vamos lá. Vamos entender a tua história, então, como é que dá... Porque não é de graça, né? Que surge um projeto desse da cabeça do Marcelo. Primeiro vamos contextualizar o projeto do Marcelo, né? Pra gente ter uma dimensão do que ele tá Sim. fazendo. Sim. Pelo que eu entendi, Marcelo, você vai me corrigindo. Você tem hoje aí, sei lá quantas escolas, diversas escolas. Muitas. E vocês vendem um picolé na base da honestidade, né? Então, isso mesmo. Qual o tamanho da sua operação hoje e como é que funciona o negócio? Tudo começou com 3 slides, mas a operação hoje já começando de agora para trás. Eles vão começar de agora, de agora para trás, né? Hoje a Picolé para Todos é proprietária da Amor Gelado, fábrica de sorvete e picolé. Nós temos 3 lojas próprias, pontos de venda e revenda e um braço social chamado Picolé para Todos, que nós já estamos presentes em mais de 213 locais. Brasília e Goiânia e em torno, né? Desde escolas... 213? Mais de 213. Você tem 213 pontos de venda? É, isso mesmo. Da honestidade. Pontos onde as pessoas vão, pegam e pagam. Hoje no Distrito Federal são 32 regiões administrativas e nós estamos presentes em cada uma delas, com pelo menos um freezer. Vendendo um picolé, um freezer dentro de um determinado local, pode ser escola, residência, pode ser condomínio residencial, no caso, empresas privadas e instituições públicas também, através de associações, sindicatos. E você não está doando o picolé, né? Não, você está vendendo o picolé. Nós vendemos um picolé através da honestidade. Um freezer é colocado, um mix com a variedade de produtos ali fica exposto, o morador, o participante, abre o freezer e efetua o pagamento. Sem nenhuma fiscalização. Tem algum funcionário seu nesses locais? Zero. Impossível manter 213 funcionários no local. O meu funcionário é a consciência do nosso cliente. Ele fazer o certo. Parte de cada picolé adquirido é destinada a uma ação social, seja no local ou para quem precisa. Nesse tempo de Dia das Crianças, muitos picolés foram doados graças à honestidade daquela pessoa que foi lá e pagou seu picolé de forma honesta. Cara, me conta como é que você trabalha essa questão da honestidade em cada um desses pontos. Eu tive na cultura inglesa, tem quase um mês.
Legal. Aí quando eu cheguei lá, eu vi o teu freezer. A gente fica feliz, né? Aí achei legal pra caramba. Eu não sou da cultura inglesa, não faço curso lá. Eu fui pra um evento. Mas quem tava nesse evento, tinha umas 200 pessoas, qualquer um poderia estar lá se servindo do seu freezer. E algumas pessoas realmente adquiriram lá o seu produto. Foi bem legal. Isso é legal. No freezer, tem alguma comunicação que remete a essa questão da honestidade? E fora, além dessa comunicação, em algum momento vocês estão lá para poder trabalhar essa questão da honestidade com as pessoas? Semanalmente, nossa equipe se faz presente em cada local. Nós temos hoje uma equipe composta por 8 licenciados, pessoas que compraram o direito de utilizar a marca e trabalhar esses valores, e eles ganham um percentual em cada picolé. Hoje são 8 licenciados e temos 3 funcionários. Semanalmente é obrigado o ponto ser visitado pelo menos uma vez por semana. Nessa visita nós fazemos a contagem, levantamento de recursos e gera um relatório de honestidade, que é exposto, impresso e colocado para que todo participante saiba qual é a taxa de honestidade daquele local, do período tal ao período tal. Fazemos palestras, vídeos institucionais, vocês podem visitar o nosso Instagram lá, @picolé-para-todos, e ver o trabalho que a gente faz na prática, como convencer Explica as pra pessoas. gente como é que é, que você é curioso, né? Não, é? Conta pra gente só como é que é. Porque o cara não vai lá só pra repor o freezer. Não. Ele repõe também. Também. Mas ele vai lá pra calcular o percentual, o nível de honestidade das pessoas que fazem parte daquele ambiente. É, Um porque consultor de honestidade. O nome é esse. Consultor de honestidade. Não, porque isso mesmo. vamos parar pra pensar no problema, né? Você chega numa escola, aí você coloca um freezer lá, e você fala, ó, não tem ninguém te olhando, você vai pegar um picolé, você vai ter que pagar por aquele picolé. Sem ninguém tá monitorando, sem nada. Não tem trava. Não tem trava. Não tem tipo assim, paguei e aí liberou a trava. Não é aquela Não. maquininha que você bota o dinheiro, passa cartão e cai o refrigerante. Não é isso. Em alguns pontos, Léo, nós temos uma trava eletrônica que só abre depois do pagamento. Por quê? Temos crianças autistas dentro daquele ambiente que têm um autismo severo e elas muitas vezes compulsivamente pegam uma caixa e rasga e tivemos esse caso. E a gente teve que botar uma trava eletrônica que só abre depois de pagar. Só que a pessoa pode pagar 1 e pegar 5, entende? Então não tem nenhum tipo de monitoramento e a pessoa continua livre ali para escolher quantos vai levar, né? Mas isso é exceção, É né? exceção. Foi só em determinados casos que tinham pessoas com por conta deficiência. de pessoas que realmente têm uma deficiência, né, ali mental e tal, e acaba involuntariamente causando um dano ali. E para protegê-la, inclusive, né? Porque uma criança consumir 30 picolés de uma vez, ela pode passar mal, né? Isso, e infelizmente quem tem um grau severo aí Nível 3 de autismo. é complicado, né? E a gente não consegue intervir, comprar, segurar, orientar. Então, para não punir, né, todos, a gente faz essa... E aí, então, mas a grande parte do seu negócio, então, requer a honestidade de quem está Total. comprando aquilo ali. Total. Aí a minha pergunta é o seguinte, antes de você... você colocou o picolé lá. Antes de você fazer qualquer tipo de conscientização, você vê alguma diferença do antes e depois? Sim. Depois de você começar a falar sobre palestra, honestidade? Como Total. Hoje, quando... o que eu vou dizer para você, assim, o peso do pecado, né? Vamos falar assim do pecado. Existe pecado pequeno e pecado grande? O que você acha? Existe pecadinho e pecadão? Existe, né? Existe. Uma coisa maior do que... Para nós, cristão, pecar é pecar. Ok. Né? Eu costumo, meu pai, se eu fizesse assim, ó, meu pai falasse, ó, vai fazer tal coisa, eu fizesse, ó, ou batesse o pé, ou o ofendesse verbalmente, era a mesma agressão para ele. Ok. Era um desrespeito igual, não tinha peso. Então, você pegar um copo, ou pegar R$1 milhão, você pegar um picolé, ou desviar R$1 milhão, é a mesma coisa. O grau da potência e insignificância do crime perante a justiça, ok, ela funciona. Um juiz não vai te condenar a 30 anos porque você furtou um picolé. Você nem preso vai por furtar um picolé. No máximo, o juiz vai falar, por que você denunciou esse cara por um picolé? Pode até punir a mim, que movi toda a cadeia por causa de um picolé. Né? Porque um picolé é só R$4, é a insignificância do crime. Mas, perante a sua consciência, a sua ética, a sua moral, você pegar algo de alguém, seja R$2 milhões, seja R$1 milhão, ou seja, um picolé, é a mesma coisa. Porque se você pensa que pecadinho não é tão grande quanto o pecadão, você fala, é só um picolé. Só que se todo mundo decide pensar que é só um picolé, todo o freezer é furtado e ninguém paga. Porque eu posso ter 1000 picolés e 1000 pessoas pensando que é só um picolé. Então a gente começa a conscientizar as pessoas de que se você perde para um picolé, você perde para R$1 milhão. A sua honestidade é até onde a tua mão alcança. Se a tua mão alcança um picolé, é um picolé. Mas se a sua mão alcançar R$1 milhão,
Quando você for um gestor e tiver sobre a tua mão 2 bilhões, mas você desvia só 1 milhão, ninguém vai fazer falta. É só 1 milhão. É um pecadinho. Se fosse 200 milhões, era um pecadão. Então a gente tenta trabalhar isso na consciência da criança. O nosso produto hoje se encontra em níveis de classe social A, B e C. Só que quando eu estou no nível A, vou dar um exemplo aqui, estamos numa escola renomada em Brasília, não vou citar nomes para não dizer que ali é um ambiente só de ricos, mas uma escola de muita gente de poder aquisitivo alto. Uhum. Essa criança está sendo preparada para estar no topo da sociedade. É dali que vai sair o médico, dono de hospital, político, um grande advogado. Aquelas crianças são preparadas para estarem na liderança dessa nação. E sobre a mão delas, quando elas atingirem lá, vai estar 100 milhões de reais, 200 milhões de reais que vai para a saúde, para a segurança, para a educação. Então, quando esse menino estiver lá, eu trabalhei a infância dele, Fundi 1, Fundi 2, ensino médio, valores baseados num picolé. Legal. Da ética, da honestidade. E quando ele se colocar ali exposto e vulnerável a desviar 1 milhão, 2 milhões ou aceitar uma propina, ele vai lembrar que ele foi honesto com pouco. Se ele é honesto no pouco, ele é honesto no muito. É sobre isso. Então, o nosso trabalho foi esse. Culminou em virar uma empresa, culminou em virar hoje uma fonte de renda para pessoas que querem investir. E hoje nós ganhamos dinheiro através do empreendedorismo social. Ensina a gente aqui, cara, a estimular essa honestidade. Como é que vocês fazem? Você faz um evento, você verifica, você publica isso, você divulga? Sim, com certeza. Vamos pegar um exemplo de uma escola que eu comecei agora, a Rede Galois. Começamos ali um projeto. Okay. Antes de iniciar o projeto, eu me apresento e peço licença aos alunos. Como é que é o nome da professora lá? Dulcineia. Dulcineia, um abraço, querida. Gente boníssima. Gente, muito legal ela. A Dulcineia acreditou muito na nossa proposta, anda muito com o que ela acredita na formação do caráter e valor do aluno. E nós, primeiro de tudo, nós temos que pedir licença aos alunos. Nós estamos entrando dentro do seu ambiente escolar. Estou te pedindo licença. Uhum. E ao te pedir licença, eu vou te pedir um favor. Não me machuque. Não me fira. Não trate mal a mim. Se você me tratar bem, eu vou proporcionar a alguém algo maravilhoso, que é um percentual de cada picolé adquirido aqui. Quando você vier aqui no meu freezer e escolher me tratar bem, que é pegar um picolé e pagar 10% de tudo que for aferido aqui, nós iremos doar a uma criança que não tem condições sequer de estar no mesmo ambiente que você escolar. Mas, se você fizer errado, você, além de prejudicar ao empresário que movimenta a economia gerando emprego, renda, recolhimento de impostos e tudo, você prejudica alguém que poderia ser abençoado pela tua honestidade. Uma vida que eu poupo lá na região da periferia, onde tem violência, tráfico, uma vida que eu poupo lá é uma vida que eu salvo aqui. Nenhum bandido furta dentro da tua comunidade, ele nem é doido de fazer isso. Ele sai da comunidade dele e vai levar o carro ou o celular numa região abastada. Uhum. Então, se eu ajudo a construir mentalidades de, cara, seja honesto num picolé que você beneficia toda uma cadeia. Faça isso. Que a parte de ir lá fazer por alguém, eu faço. Pode deixar comigo. Eu sou a ponte. Se você fizer o bem, a gente movimenta a economia todinha e ajuda quem precisa. E você faz o que é obrigação sua, ser honesto. Então, esses valores a gente passa. Um dia depois vem um freezer, o picolé, e eles começam a praticar a honestidade. Funciona? Funciona demais. Acreditar nas pessoas, o legal a sua pergunta foi muito, muito interessante. Haviam 3 slides quando eu decidi criar esse projeto. Como eu comecei agora da frente para trás, eu ainda não contei como nasceu, né? Mas haviam 3 slides e um sonho. E as palavras que eu ouvi dos meus colegas de trabalho era: tá maluco, mano? Esses moleques vão roubar até o freezer. Você deve ter ouvido. Nunca vai funcionar. Tá doido. No Brasil? Você falar Fala aí, se falasse pra mim, eu ia falar que não funciona também, não. Nunca vai funcionar. Não, até hoje as pessoas diriam que não funcionaria. Não é verdade? A mídia, e quando eu falo a mídia, eu não vou ser seletivo, eu vou dizer a cultura, né? Da gente achar que o espírito de vira-lata, né? No Brasil, o brasileiro é corrupto e desonesto. A manga roubada é mais gostosa. Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Foi namorar, perdeu o lugar. Lembra essas frasezinhas do complexo de Gerson lá? Lembra dessa história?
do Gerson, o espertão, Ok. o malandro. Isso é mentira. Isso é mentira. O brasileiro não é desonesto. O brasileiro é honesto. Ele é tão honesto que o Brasil ainda não caiu. O Brasil está de pé e firme, porque 4 horas da manhã, eu faço essa analogia dentro das escolas. Isso é massa quando eu faço essa análise. Eu pergunto assim para os alunos: que horas vocês acordam? Quem acorda aqui 6 da manhã? Todo mundo levanta a mão, uma grande maioria no turno da manhã. Quem acorda 5 horas da manhã? Pouquíssimos acordam. Aí eu falo assim para eles: quando vocês chegam aqui na escola, a sala tá limpa? Aí todo mundo: sim. Quem acordou para limpar a tua sala? Acordou às 4 da manhã. Aí eu chamo uma tia da limpeza: que horas a senhora levantou, tia, hoje? 4h30. Por quê? Porque ela mora lá em Águas Lindas e ela tem que pegar o ônibus para chegar na rodoviária, para chegar na escola da Asa Sul, para poder chegar antes das 6, limpar a sala, garantir uma limpeza para o aluno chegar e o ambiente estar limpo. Aí eu falo assim para eles: a tia aqui, aí eu falo o nome da tia, a gente tem que valorizar, porque tem que botar nome nas pessoas. A dona Margarida aqui acorda às 4. Mas a dona Margarida acordou às 4 e às 3 acordou um motorista para ligar um ônibus para ir buscar a dona Margarida. E às 2, talvez acordou um padeiro para começar a soltar uma massa de pão, para fazer um pão para você comer, um pão quentinho que a dona Margarida chegou na tua casa e cortou e passou para você. Quando eu faço essa analogia, eu falo assim, ó: a maioria dos brasileiros são esses. A maioria dos brasileiros são esses que acordam cedo e vão para Ceasa. São os que vão lá para a feira, são os que são as margaridas, as diaristas. Você tem diarista hoje, Léo, na tua casa? Tem alguém que limpa a tua casa e te ajuda com o teu filho? Sim. Tem. Essa pessoa com certeza acorda mais cedo que você. Com certeza. Só que essa pessoa é a maioria do brasileiro que faz a máquina pública funcionar. E são pessoal disciplinado. Né? Isso é honestidade. Isso é honestidade. Aí quando eu falo assim, ó, É. a maioria do povo brasileiro é honesto. Sim, é. O desonesto é o que acha que vai conquistar riquezas ou fortunas tirando do outro. E tem medo de perder o que conquistou. Mas é sabe? espetacular porque você ensina isso pra uma criança, É. cara. Isso, acho que não tem preço isso. Tem regiões, por exemplo, como Jardim ABC. A gente tá falando bem da periferia, nem Eu Brasília, vou mas lá agora, inclusive, depois aqui. A gente chama de entorno aqui do Distrito Federal, porque é Goiás, pessoal. E o Jardim ABC é uma região bem carente, muito carente. Quem nunca esteve lá, vale a pena ir lá, até para poder contribuir com alguma obra social lá. Maravilha. Mas desses mais de 300 pontos que vocês têm, que é fantástico isso, um dos pontos lá no Jardim ABC. Como é que funciona essa questão da honestidade lá? Tô falando de pessoas extremamente carentes, de crianças que às vezes não têm o que comer no almoço. Isso. Lá nós temos uma escola chamada Frei Hamilton. É uma escola modelo para nós do projeto. A taxa de honestidade bate 96%, 98%. São Fantástico. crianças. E o picolé lá, nós subsidiamos parte para ele chegar a R$2. Nosso picolé custa 4. Mas subsidiamos parte para que ele chegue a 2. Um valor acessível, mas muito difícil de ser adquirido por todas. Há crianças que só consomem um picolé no mês. E há crianças que vão à escola de chinelo, porque elas não têm o calçado. Então, quando essa criança lá, nós colocamos o projeto, o encanto foi muito grande, porque não tem ar-condicionado, tem ventilador na sala, é um calor absurdo, né? O pé direito não é muito alto, ventilação não existe, a turma são 30, 40 alunos. E quando ele consome esse picolé por R$2, se refresca, 10% disso a gente devolve para a escola. Então é uma mesa de ping-pong que ele nunca viu. É uma bola Max 500 de futsal top para ele jogar no intervalo. E a gente faz a fala: essa mesa de ping-pong foi adquirida graças à sua honestidade. Faça o certo que coisas melhores virão. Não só aqui, mas na vida dele. Entende? Então é uma área rural. Aquele pai rural, aquele pai que ele só tem um nome. Sabe aquela frase que a gente ouvia assim, ó: eu sou pobre, mas sou limpinho. Eu sou um pobre, mas sou honrado. Eu só tenho um nome. Ai do meu filho se desonrar o meu nome. Essa cultura interiorana, ali existe. E ela é muito massa, porque ela contagia. Então você vê criança chorar porque não tem um dinheirinho, mas não furta. Sabe? Você vê professores que ganham pouco, comprando 10 picolé e dando para aquela criança. Você vê um amiguinho emprestar para um amiguinho que não tem condições. São vários sentimentos ali ocorrendo, sabe? E é curioso, Léo, porque nós estamos aqui num programa de educação. Uhum. E para os ouvintes devem estar perguntando por que tem um vendedor de picolé no programa de educação, né? E que o nosso tema é sempre fazer um Brasil melhor, um aluno de cada vez.
É isso. Se a gente observar o trabalho do Marcelo, ele tá aqui fazendo literalmente o Brasil melhor, um aluno de cada vez, com a honestidade que ele está trazendo para aula. A gente mencionou aqui a história que ele contou de como essa conscientização gera pessoas melhores no futuro, né? Que vão ser líderes, vão ser políticos. Pô, a gente tá falando aqui das escolas particulares, gente com alto poder aquisitivo, que daqui a pouco vão tá aí à frente de coisas gigantes no Brasil, né? Tanto como empresário, como políticos, como qualquer funcionário público. E se você chegar pra uma pessoa de 50 anos, tentar mudar a cabeça dele, é burro ponta de faca. Muito difícil você conseguir. Até dá, mas é muito difícil, muito mais difícil. Agora, você pega uma pessoa que tá ali no ensino médio, ainda se formando as ideias, entendendo, se tornando adulto ainda, né, naquela fase de transição, é a época certa de fazer a diferença para aquela pessoa. Então, imagina o quanto que o Marcelo não está fazendo de melhoria para o Brasil a longo prazo, que a gente não vai ver ainda agora, né? Mas a gente vai ver de muito tempo ali para frente. Não, então... E ele está aprendendo vivendo. Ele está sendo provocado. Todo dia que ele chega na frente daquele freezer lá e ele pode abrir, é uma provocação educacional. Exatamente. Onde ele pode ser desonesto, alguns momentos ele deve ser desafiado, ele deve se sentir desafiado a meter a mão e levar, mas existe um processo educativo e um processo de culturalização espetacular. Você falou tudo. O início disso foi empírico. Foi a vontade de fazer, só. Foi empírico, não havia nenhum estudo de livros que eu lia, algum professor para me inspirar, alguma referência. Eu não tinha referências. Eu tinha atitudes de algumas pessoas soltas que eu compilei as ideias. Posteriormente, através de estudos, eu fui buscar livros e falar, cara, isso que eu estou fazendo não pode ter sido eu só que pensei isso. Alguém já pensou isso. Alguém sabe sobre isso. E um professor de psicologia da UNB me ajudou muito na formação de ideias e estímulos coletivos, de gatilhos morais. Como assim? Eu conheci, através de estudos, os gatilhos que travam o ser humano a cometer atos falhos. Como assim? Existe o gatilho religioso, que é o cara não cometer nada de errado porque ele tem medo do Deus, de um Deus o punir, a punição do alto. Então, quando criança, pensávamos, papai do céu vai castigar. Por isso eu não vou fazer tal coisa. Ah, se eu mentir papai e mamãe, o papai do céu vai castigar. Esse é um gatilho e um freio que te breca do pecado. Ótimo. Se esse cara não tem Deus, vamos pro próximo, que é o moral, que é o que o pai e a mãe ensinam em casa. Pô, se eu fizer isso, o papai e a mamãe vai ter desgosto de mim. Que olho eu vou olhar pro meu pai, com que olhos eu olharia ao meu pai se eu cometer algo errado, né? Um desgosto muito grande. Aí a criança não tem pai, não tem mãe. Foi criada pela avó, pelo tio, já desandou o menino. Aí ele já não tem o freio do religioso, o freio moral da família, aí tem o freio da justiça. Que a justiça punir. Eu não vou fazer isso porque a lei vai me prender. Porque é proibido. É um crime. Aí ele não respeita porque a lei não é punitiva o suficiente para ele ter medo. Ah, dá nada, eu sou menor. Dá nada, eu posso... Ah, dá nada. Aí ele perdeu os 3. Quando ele perdeu os 3, a gente tem realmente um marginal. A pessoa que quer viver à margem da sociedade, não respeitando regras, e é o cara que vai furtar, ser corrupto, não dói em nada a minha consciência. Então eu tenho que pegar esse menino e começar a trabalhar com ele valores. Que seja cristão, para nós que acreditamos muito em Deus. A nossa empresa é laica, é para todos, mas tenha fé em alguém, algum Deus, tenha fé em algo, sabe? Nós somos cristãos e nós acreditamos muito que o que Cristo ensinou, os passos que Cristo ensinou, que é o amor principalmente, é lindo, cara. Se eu só ensinar isso, ama o teu próximo como a ti mesmo, já tá valendo. Então eu comecei a trabalhar esses gatilhos através de vários mecanismos, não tem como eu te contar todos, para influenciar o menino. Quando chegar nesse momento, Léo, que você falou, de dúvida entre o certo e o errado, algum desses gatilhos eu trabalhei na mente dele para que ele pense, cara, não vale a pena. E recolher a mão. E recolher a mão. Show de bola. É isso. Irmão, a gente vai precisar fechar, velhão. Exxon H, a gente vai precisar... vamos deixar teus contatos aqui, cara? Vamos sim. A gente tá com 2 convidados ali, inclusive vocês estão convidados aqui a fazer parte da Moai, o principal clube de negócios de Brasília, e a gente tá com 2 convidados para poder entrar daqui a pouquinho aqui. Ótimo. A gente tá com o CEO da Moai, o Vinícius Postari, e meu grande amigo, que é head comercial da Moai, que é nosso querido Galvão Bueno. O Galvão tá aqui, daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. Vamos só deixar teu contato aqui, o pessoal. Muita gente precisa conhecer esse projeto. E existe uma possibilidade, você que é empreendedor, de você fazer parte desse projeto. Galera, são mais de 300 pontos no DF.
A gente pode lançar um desafio aqui para saber se tem alguma empresa desse tamanho no Distrito Federal, com 300 pontos de venda. Incrível. Eu não sei se tem, cara. Eu acho que não tem. Daqui a pouco eu vou perguntar pro Galvão, ele vai saber mais do que a gente. Marcelão, como é que o pessoal colhe em você, cara? Primeiramente, muito obrigado por receber a nossa empresa aqui, me receber. É um prazer estar com você. Para você entrar em contato conosco, seja para ser um licenciado ou levar o nosso projeto de forma gratuita, sem custo algum, e ainda 10% do que é aferido a gente dá a alguma instituição que você escolhe. Não somos nós que administramos esse recurso, ele vai direto para a instituição que você abraça. Você pode buscar a gente através do Instagram, @picolé para todos, no plural, ou através do meu telefone de contato, que é o 619-9955-1323. Maravilha. Exxon Agatti. Obrigado, Marcelo. Foi fantástico o seu projeto. Uma honra estar aqui com você. Quero agradecer também a GatTech, que é o nosso patrocinador. Aqui, Tá a logo ali da GatTech. Eles são uma empresa com soluções para qualquer solução que você precisa tecnológica no mundo educacional. Tem LMS, que é o Moodle, que integra com o site. E vocês podem conferir a GatTech, é a gat.tech no site. Vai lá, que é uma empresa de educadores também. É uma tecnologia que vem da educação com um empreendedor que é da educação também. Então, vale a pena conferir. Top. Maravilha. Quem quiser acompanhar os vídeos dos Gigantes da Educação, faz como, Exxon? Vai lá no nosso Instagram. Estamos também no LinkedIn agora e também no YouTube, Spotify. YouTube e Spotify vocês vão ver os canais completos, né? Os episódios completos. Né? Então, vale a pena ir lá conferir a gente. Só procurar Gigantes da Educação em todos esses lugares, vocês vão encontrar a gente. Maravilha, pessoal. A gente vai para um rápido break, então daqui a pouco a gente vai voltar aqui com, acredito eu, que seja o principal clube de negócios hoje aqui no Distrito Federal. Tem mais de 700 empresas, mais de 700 empresários associados à Moai. A gente está falando de uma movimentação aí que influencia... Olha, deixa eles falarem, mas se você imaginar 700 empresas, quantas pessoas que não estão ligadas a essas empresas diretamente e quantas outras pessoas não estão ligadas indiretamente, a gente vai entender a importância de você ter um espaço onde eles podem trocar ideias, experiências e crescerem juntos, que é a Moai. Daqui a pouco vai chegar aqui 2 meninos, são 2 baitas de empresários que vão ensinar um monte de coisa pra gente. É rapidinho, pessoal. Marcelão, valeu demais, cara, que a tua casa Léo. venha sempre. Tamo junto. Exxon, que bom ter os Gigantes da Educação com a gente, mano, velho. Obrigado, Léo. Sempre um prazer. Tamo junto.